A paz do Senhor, meus irmãos. A leitura diária de terça-feira, 25 de janeiro de 2022, tem como título: Tudo o que está escrito é verdadeiro e serve para nosso ensino. O texto bíblico encontra-se na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 4, que diz assim: Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Queridos, o poder da palavra de Deus é extraordinário. Através dela, Deus revela-se a si mesmo a nós e nos instrui aí em tudo o que é necessário para que possamos viver de acordo com a sua santa vontade. Então é por meio da palavra de Deus que obtemos aí conhecimento do próprio Deus, de modo a sabermos quem Ele é, o que Ele faz e qual é a sua vontade e propósito. Além disso, é através da palavra de Deus escrita que conhecemos a palavra encarnada, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Como está escrito lá no capítulo 1 do Evangelho de João, né? Mas nessa passagem que nós lemos de hoje, em Romanos capítulo 15, versículo 4, né? Paulo está nos chamando a atenção para um dos propósitos que ele encontra nas Escrituras. Do seu ponto de vista, ele está aí se referindo aos escritos que hoje conhecemos como Velho Testamento, né? Mas no nosso também podemos incluir então o Novo Testamento. Na carta que Paulo escreveu a Timóteo, a segunda carta, melhor dizendo, referindo-se aos mesmos escritos, né? O apóstolo Paulo diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda obra. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17. Aqui ele ressalta o propósito de sermos melhorados, né, pelas Escrituras, e assim somos úteis ao que Deus deseja realizar na história. Aos Romanos ele destaca o propósito de sermos fortalecidos para manter a perseverança e o ânimo. Em suma, queridos, as Escrituras cumprem o propósito de fortalecer a nossa fé, inspirando-nos a permanecer, a seguir em frente. A ideia é manter o compromisso com Deus. Você tem lido as Escrituras? Com que frequência você tem lido? Qual o resultado dessa leitura em sua vida? Há uma perspectiva a respeito aí de nossa caminhada cristã que às vezes é ignorada. Com muita frequência estamos aí focados em nos beneficiar, em receber uma bênção, em encontrar respostas para o que nos incomoda. Não podemos dizer que isso seja errado, né, ou sem importância. Afinal, né, nós precisamos de benefícios, de bênçãos e de respostas. Mas o nosso exercício espiritual, a nossa busca por Deus também deve ter aí como foco beneficiar outros, ser bênção e abençoar, ser resposta de Deus na vida das pessoas. Como o profeta Isaías foi ao ouvir a pergunta de Deus, né, na visão que teve no templo: quem enviarei? Quem irá por nós? Então Isaías respondeu: pode contar comigo, estou disponível, envie-me que irei. Ouço muita preocupação e às vezes até reclamação, né, de pessoas sobre a necessidade de estudarmos a Bíblia Sagrada. E sem dúvida, meus amados, precisamos fazer isso. Mas também me pergunto, com que propósito? Pois parece-me que o problema de nossa fraqueza como cristãos e como igreja não está no desconhecimento das Escrituras. Nós já sabemos muita coisa, mas não reagimos adequadamente a ela. Estamos cheios de horas de leitura e cheios de informação. Mas se apenas nos dispuséssemos mais então a ser sal e luz, como Jesus disse, se apenas
procurássemos viver mais unidos e servindo uns aos outros, como Paulo tantas vezes ressaltou em seus escritos. Se a parábola do samaritano ou a do filho pródigo inspirasse mais as nossas atitudes, se levássemos mais a sério o que Jesus disse sobre o fato de sermos fracos, que devemos vigiar e orar, que devemos servir se queremos ser importantes no reino, que devemos ser generosos no perdão, 70 vezes 7, que devemos buscar primeiro o reino de Deus. Tudo isso nós já sabemos. Mas o que estamos fazendo com o que sabemos? E queremos saber mais ainda. Se as Escrituras, no que claramente nos dizem, não nos inspiram mudanças e compromisso, não devemos esperar então que Deus nos diga qualquer coisa a mais. Deus abençoe a sua vida e uma ótima terça-feira a todos.